Será que tráfego pago dá resultado realmente? Será que funciona para o seu negócio? Nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te ajudar a chegar nessa conclusão. Se você não me conhece, eu sou Jones Medrado, especialista em marketing digital. Eu ajudo pequenos negócios a transformarem as suas empresas em uma verdadeira máquina de vendas usando a internet, tendo uma receita previsível e escalável, sem depender só de indicações. E aqui você encontra marketing digital na prática, sem aqueles termos em inglês que ficam só embaralhando a sua mente. Aqui a ideia é te mostrar de forma simples e prática como o negócio funciona. E nesse vídeo eu vou mostrar para você se tráfego pago realmente dá resultado ou não. Primeira coisa que você precisa imaginar é assim: tráfego pago é igual a panfletagem normal. Imagina o seguinte: se você contratou uma pessoa, ela te cobra lá R$ 1.000 para te entregar 1.000 panfletos para fazer as contas. Será que deu resultado? Sim ou não? A resposta é depende. Você precisa coletar dados. A partir dos dados que você coleta, você vai saber se deu resultado ou não. Vem cá comigo que eu vou compartilhar a tela com você aqui, que vai ficar mais fácil para você entender. Vamos imaginar que você tem um escritório de advocacia, você pagou lá R$ 1.000 para a pessoa entregar os seus 1.000 panfletos. Esses 1.000 panfletos trouxeram 100 pessoas, você colocou lá um cupomzinho de desconto, com isso você sabe que cada pessoa que veio com aquele desconto veio do seu panfleto, você conseguiu rastrear isso. Então, quer dizer que se a gente dividir os R$ 1.000 que você pagou, isso eu não estou nem contando o custo do panfleto, tá? Deixa isso de lado. Mas vamos imaginar que os R$ 1.000 que você pagou trouxe 100 pessoas, então cada pessoa custou para você R$ 10. Então cada pessoa que foi até o seu escritório com o panfletinho na mão custou R$ 10. Se você pegar dessas 100 pessoas que foram lá com o panfletinho na mão e converter 2%, você vai fechar 2 contratos. Entendeu até aqui? Então, como que você conseguiu chegar a esse resultado? Porque você coletou dados. Então, você colocou um código de desconto lá no seu panfleto, então você sabe que aquelas pessoas vieram no panfleto. Guarda essa informação. E agora a gente analisando os dados aqui. Será que o panfleto deu resultado ou não? Ó, se a gente investiu 1.000, a gente fechou 2 clientes. Nosso custo por contrato médio é R$ 500, então a gente fechou R$ 1.000. Empatamos aqui, não tivemos lucro nem prejuízo. Apesar que você vai ter que ter todo o trabalho para entregar aquele serviço que você se propôs, então você está meio que no prejuízo. Com o tráfego pago é bem parecido, só que com algumas coisas que diferenciam totalmente do exemplo do panfleto. Primeiro, com o tráfego pago, você consegue saber mais ou menos o perfil das pessoas que você está entregando o panfleto. Então, vamos imaginar que o seu público são mulheres de 30 a 55 anos que moram na região da Paulista. Então, você consegue segmentar exatamente esse público e fazer o seu panfleto ser direcionado exatamente para essas pessoas. Além disso, você tem muito mais dados. A maioria das pessoas entrega panfleto e não tem nem como rastrear se aquele panfleto está funcionando ou não. No tráfego, a gente ainda consegue fazer o teste de panfleto. Imagine se você conseguisse ter, em vez dos 1.000 panfletos iguais, ter 10 tipos de panfletos diferentes e entregar cada um para cada pessoa e depois você saber qual panfleto que te trouxe mais clientes. No tráfego pago a gente consegue fazer isso, então é muito mais assertivo. Então, voltando aqui para a nossa planilha, com o tráfego pago seria igualzinho, só que a gente teria mais informações para poder corrigir. Então, por exemplo, você investiu lá R$ 1.000 no tráfego pago, você cobra R$ 500 por contrato, veio 100 pessoas interessadas, no caso os mesmos R$ 10 por lead, você converteu 2%, vai fechar 2 contratos. É a mesma coisa, só que no tráfego pago a gente vai poder testar criativos para, por exemplo, vamos supor que a gente melhorou aqui qual criativo é melhor, segmentou melhor o público, otimizou as campanhas, você não trouxe só 100 contatos, trouxe 200. Seu custo por resultado caiu para R$ 5. Com isso, o seu mesmo investimento já gerou 2.000 de resultado. Então, com tráfego pago, a gente consegue ser muito mais assertivo. Mas tem um detalhe muito importante também. Para você saber se o tráfego pago funciona ou não para você, você precisa coletar dados. E para coletar dados, você precisa saber qual que é o seu processo comercial. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é importante que você saiba que existem dois principais tipos. O primeiro é venda direta. Um exemplo, e-commerce, uma pizzaria, uma lanchonete. Você não fala com a pessoa para poder passar um orçamento. Por exemplo, um advogado. A pessoa tem que ir até o escritório, explicar qual que é o problema que ela tem ou fazer uma videochamada para depois comprar de você. Então, o processo, ela vê o anúncio, fala com alguém, essa pessoa passa o orçamento, seja presencial, videochamada, seja como for, e fecha. No processo de uma etapa só, a pessoa vê o anúncio, vê a oferta e já compra direto ou não. Então é mais direto a venda. Geralmente o processo de 2 etapas é para venda de um ticket um pouco mais alto. O custo, o que a pessoa paga é um pouquinho mais alto do que ela pagaria numa venda direta. Por exemplo, uma pizza custa em média, aí, dependendo do lugar que você está, de 60, 100 reais. Já um contrato de um advogado, em média, é 3 mil reais, 2.500, é acima de R$ 1.000. Um procedimento odontológico é um pouco mais caro. Então, a pessoa ela não consegue comprar direto por um site, por uma loja, ela precisa de 2 etapas. Então, como eu falei, que o principal é você coletar dados para saber se aquilo funciona para você ou não, você precisa saber qual dado coletar. Esse exemplo é no caso de uma venda de 2 passos, onde a pessoa vai pagar o anúncio, vai pagar lá para o Meta, tem o seu valor médio aqui, que geralmente é acima de R$ 500, vão vir os contatos e você vai ter o processo de converter esses contatos. E no marketing, no tráfego, ele geralmente vem até aqui, ó.
Porque o atendimento, essa conversão depois aqui, é você, é o seu atendimento que converte. Então, essas duas etapas precisam trabalhar juntas até para saber se o tráfego está dando resultado ou não. Você precisa dar um feedback para o tráfego, para o marketing, né? Seja você que está fazendo ou outra pessoa, para falar se os leads que vieram, se os contatos, as pessoas que vieram até você são perfil comprador ou não, se está fora do seu público-alvo ou não. No tráfego direto, para venda direta, seria mais ou menos igual essa, onde você vai investir, por exemplo, os mesmos R$ 1.000 e o seu ticket médio vai ser mais barato. Eu vou colocar aqui, por exemplo, R$ 60 e você vai contabilizar não as pessoas que entraram em contato com você, mas sim as pessoas que viram a sua oferta, seja numa página, seja no seu e-commerce, seja no seu delivery, seja onde for. E aí você vai ver a taxa de conversão que aquela página, aquele e-commerce está tendo, e com isso vai ter a quantidade de vendas. Então, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, a gente investiu R$ 1.000, o preço do produto aqui é na faixa de R$ 100, eu vou colocar R$ 100 também para ficar mais fácil. 100 pessoas visualizaram a oferta, vamos supor que essas 100 pessoas foram que viram o meu site, foram lá para o meu site. Das 100 que viu o meu site, o meu e-commerce, 10% comprou, ou seja, eu tive 10 vendas e cada venda me custou, eu paguei para comprar esse cliente R$ 100. Com isso, se eu fiz 10 vendas e cada venda, meu ticket médio é 100, eu fiz R$ 1.000 de lucro direto. Conseguiu entender? Então, aqui a diferença é que eu não vou analisar o custo por contato, mas sim quantas pessoas visualizaram a minha oferta e se ela está convertendo ou não. Então, em resumo, para você saber se o tráfego pago funciona para você ou não, você precisa pôr o pé na água. A mesma coisa que entregar o panfleto. Entregar panfleto funciona para você ou não? Depende. Você tem que saber se aquelas pessoas que pegaram o seu panfleto vieram até você. Mesma coisa é o tráfego pago. Só que a diferença é que o tráfego pago tem muito mais ferramentas para você fazer dar certo. Então, se um anúncio não deu certo, você pode testar 50 outros diferentes. Inclusive, é recomendável que você teste vários mesmo. Um só não é para dar certo, é para você testar vários, né? Outra coisa, se você tem um marketing de 2 etapas, você precisa testar o seu atendimento para saber se ele converte ou não e qual é a taxa de conversão. Porque, por exemplo, voltando aqui na nossa tela, imagine aqui que você melhora a sua taxa de conversão aqui, você conversa melhor com as pessoas no WhatsApp, muda para 3%. O mesmo investimento já te deu um resultado muito maior. E aqui na venda de 2 etapas, imagine que você não melhora o seu atendimento, mas você melhora a sua página, o seu site, o seu e-commerce, onde a pessoa vai lá e compra. E a sua taxa de conversão aqui passa de 10% para 15%. O mesmo investimento já te trouxe muito mais resultado. Então, o tráfego pago, diferente do tráfego tradicional, ele te dá muito mais ferramentas para você melhorar o processo até funcionar. E assim, eu garanto que funciona. Só precisa você melhorar o suficiente para ele te dar um retorno positivo. Pode ser que no começo ele te dê um retorno negativo, você investe 1.000, volta 1.000 ou volta 500, só que aí a gente vai melhorar, apertar os parafusos para fazer ele dar resultado. E se você quiser aprender como fazer tráfego pago que funciona para o seu negócio, digita Arcra aqui ou me manda um direct que eu vou te mostrar como funciona o nosso treinamento que digitaliza o seu negócio. Ensina como você fazer passo a passo para transformar a sua empresa, o seu marketing em uma verdadeira máquina de vendas. Um abraço e até a próxima.